Mota descarta pedido de impeachment de Lula, respaldado pelo povo, ele disse. Hugo Mota, atual presidente da Câmara, que assumiu no lugar do Arthur Lira, deu uma entrevista para uma emissora de rádio lá na Paraíba, que é o estado dele. E aí ele foi perguntado sobre esses pedidos de impeachment, tem até um novo aí por causa do pé de meia e tal. E o que ele disse? Não tem nada disso, nós não vamos criar instabilidade no país, impeachment gera estabilidade, o presidente foi eleito legitimamente com a maioria dos votos, ele está respaldado pela votação que ele recebeu, e não serei eu que vou arrumar confusão em cima disso. Essa foi a fala do Hugo Mota para agradar o Lula e para agradar as pessoas que gostam do Lula. Então, beleza, ele está dizendo aqui que impeachment com ele não vai rolar. Só que, como eu te falei no começo desse vídeo, tudo que ele fala é uma para um, outra para outra, sabe? Uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Então ele tem que agradar o Lula, mas também tem que agradar o Bolsonaro, porque PT e PL votaram no Hugo Mota para presidente da Câmara. Então ele fica ali, se equilibrando nesse jogo. Como é possível, eu não sei, mas ele tenta, né? E aí qual que é a fala dele para agradar Bolsonaro e os bolsonaristas? Uma fala meio cabulosa. Hugo Mota diz que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Sim. Ele falou isso na entrevista, disse que não, que era só vândalo mesmo, gente querendo quebrar tudo porque estava revoltado, mas golpe não era, né? Enfim, é até meio inacreditável que o cara fale isso, mas tá aqui, ó, a entrevista dele, um trechinho, né? Um pedacinho da entrevista dele. Rádio Arapuã FM de João Pessoa, na Paraíba. Vamos ver o que o Hugo Mota falou. Qual é a sua opinião pessoal sobre o 8 de janeiro, a anistia às pessoas do 8 de janeiro? Olha, primeiro o que aconteceu, não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições, uma agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar a sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. O senhor não admite que foi uma tentativa de golpe? As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma forma. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, e receber 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Seria, a anistia alcançaria essas pessoas. Então nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas, sim, precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. Enfim, Hugo Mota, por essa fala aí, você percebe o seguinte, vou falar o português claro, porque é isso que eu faço aqui, né? Hugo Mota é mentiroso, né? Porque ele sabe que o que ele está falando nessa entrevista é mentira. Mas agora, como presidente da Câmara, ele precisa contemporizar e agradar todo mundo, como eu estou dizendo aqui para você. Então ele veio com essa. Mas ele sabe que isso é mentira. Várias, aliás, mentiras ele contou em 1 minuto e meio aí. Por exemplo, que não tinha liderança. Óbvio que tinha liderança. Eu já falei aqui sobre o relatório da Polícia Federal numa série de vídeos. São 7 vídeos especiais sobre a tentativa de golpe, você pode assistir. Tá no canal, inclusive tem uma playlist lá com esses vídeos, você pode assistir inclusive na sequência, tá? E o relatório da Polícia Federal é muito claro ao apontar quem era a liderança, quem financiava os acampamentos golpistas, quem estimulava as pessoas a continuarem lá. Tem todos esses elementos, liderança, instituição. Por que instituição? Porque tinha um batalhão do Exército envolvido nisso. Não era o Exército inteiro, mas tinha um batalhão ali, o COTER, né? Que é o Batalhão de Operações Terrestres ali, que estavam envolvidos, tinha os Kids Pretos que estavam envolvidos, tinha o Braga Neto que ajudava a financiar a manutenção dos acampamentos golpistas e dava instruções para as pessoas, até faixa de pedido de intervenção militar, quem mandava fazer eram as pessoas do Palácio do Planalto. Isso está na investigação da Polícia Federal. Até aquelas faixas, SOS, Forças Armadas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, até isso tinha dedo do Palácio do Planalto na época do Bolsonaro. E a investigação encontrou as provas disso. Então ele sabe que isso é mentira. Tem sim liderança identificada, apontada pela Polícia Federal e provada. E aí ele fala, o que não pode é uma senhorinha que estava passando lá em frente pegar 17 anos de cadeia. Nenhuma senhorinha que estava passando lá em frente pegou 17 anos de cadeia. Quem pegou 17 anos de cadeia é gente que estava dentro dos prédios, que deixou material genético, DNA, que deixou impressão digital nas vidraças, nos móveis que eles destruíram, e que também ou se filmou lá dentro ou foi filmado pelas câmeras de segurança.
E tem mais, viu? O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, foram mais de 1.300 denúncias. A PGR falou, olha, para essas pessoas assim que cometeram atos menos graves, que não bateram ninguém, que não quebraram nada, mas que estavam lá na turba, a PGR ofereceu uma proposta de não persecução penal, um acordo de não persecução penal. O que é isso? É um acordo para não te processar. Você admite que fez bobagem, você vai participar de um curso de democracia, você vai lá pegar uma ação comunitária e vai ficar um período sem rede social para você aprender a usar essa porcaria. E mais da metade das pessoas que tiveram essa oferta recusaram, porque são pessoas que estão fanatizadas completamente. O próprio Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, contou essa história. Pessoas que estão tão fanatizadas que preferiram ser processados e pegar 17 anos de cadeia do que assinar um acordo de não persecução penal, de assinar um documento dizendo, realmente, né, a gente fez bobagem, a gente foi manipulado e foi para lá. Então, não tem inocente nessa história. Não tem senhorinha de Bíblia na mão que pegou 17 anos na prisão. Tem senhorinha que cagou dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Tem senhorinha que aprontou e muito. Não tem senhorinha inocente sendo presa, não. Então, o Hugo Mota sabe que o que ele está falando é mentira. Mas na política também se mente muito para agradar as pessoas, a classe política. E é isso que ele está fazendo. Ele está mentindo para poder agradar a galera da extrema-direita ou dizer, não, imagina, tem gente inocente sendo condenada, tem exagero. Ele sabe que não tem, mas ele fala isso porque ele precisa agradar os dois lados, o que é muito feio, né? O cara é presidente da Câmara e fica se expressando nesse papel muito, muito, muito feio. Mas enfim, Hugo Mota, a gente não sabe muito bem o que a gente espera dele, né? Começou fazendo um discurso falando, ainda estamos aqui, ódio e nojo à ditadura, ou seja, um discurso emblemático, parece que foi escrito por alguém assim, absurdamente democrático. Eu vi aquele discurso e falei, babau anistia. Agora já está com essa conversa aí. Ou seja, pode esperar que vai ter manobra para tentar aprovar a PEC da anistia. Vai resolver? Não, não vai resolver. Não vai. Mas eles vão fazer mais uma jogada política para depois culpar o STF por ter barrado isso. Porque não vai resolver por quê? Justamente porque isso vai parar no STF e o STF não vai deixar passar a anistia por uma razão muito simples. Golpe de Estado não dá direito à anistia, não pode ser anistiado. Atentado contra a democracia não pode ser anistiado. Então vai cair. E não vai adiantar bulhufas, nem para o Bolsonaro e nem para essa turma que está em cana, essa turma de golpista que está tudo preso e outros que ainda vão ser porque serão condenados. Tem um monte de processo para ser julgado ainda. Né, que as pessoas são réis, mas ainda não tiveram julgamento. Vão ser julgados e vão para a cadeia. Tem gente que já está cumprindo pena, mas tem gente que ainda vai entrar. Pode esperar. E não vai escapar. Dessa, não vai escapar. Inclusive,